É bom estar aqui, regularmente, mas de tempos a tempos cá nos encontramos, embora como membro da Igreja Batista de Cedo Feita, do Porto, não deixo de dar também pontualmente a minha colaboração noutros lados e aqui também com acrescido gosto. Hoje queria falar-vos sobre palavras finais. As palavras que são o fim. No espaço de 3 semanas, eu vi partir 3 conhecidos e amigos. 2 colegas da banca e uma pessoa que visitava semanalmente quando me dirigia a um lar para visitar outras pessoas. Amigos e colegas de trabalho que me acompanharam nas minhas vitórias e nas minhas derrotas, deixaram-me. Li no jornal também e fui para casa e falei com a minha mulher. Olha, Matosinhos, faleceu Ferreirinha, Ana Ferreirinha. E eu disse, olha, será a nossa irmã Ana Ferreirinha? E ela tranquilizou-me e diz, não, é Maria Ferreirinha. Bom, então, essa nossa irmã ainda está connosco, pela graça de Deus, e precisa também das nossas orações. Senão, seria mais um a juntar àqueles que partiram. Aqueles que partiram, quais terão sido as suas palavras finais, se é que tiveram oportunidade para as dizer? O que é que levaram? Há um pensamento português que responde de uma maneira enfática a esta pergunta. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Se a nossa vida é uma vida de trabalho, de sacrifício, de empenho, é isso que levamos. Se a nossa vida é uma vida de roubo, de desobediência, de mentira, é isso que nós levamos. E por isso encontramos-nos assim perante aquilo que passou e que não volta, o passado. Um poeta português, Nuno Judice, deixou um pequenino poema do qual eu leio alguns versos, que ele diz: passou a vida como se nada fosse, só passou e foi-se embora. Passou à pressa, sem demora, passou tudo e o que ficou? E o que ficou? Quando eu era criança, porque já fui criança, e lembro-me de, na igreja, me chamarem para dizer alguns versos. E um dos versos que eu fixei até hoje era exatamente sobre a morte. Reparem, sobre a morte. Era criança, mas tinha experimentado já na minha vida a morte da minha mãe, com os meus 3 anos. E, portanto, era uma palavra para mim que significava muito. E então eu dizia, na minha linguagem infantil, indo à frente, eu dizia que à morte ninguém escapa. Morre o rei, morre o bispo e morre o papa. E eu continuava, mas eu hei de escapar. Sabem como? Compro uma grande panela, meto-me dentro dela, a morte olha e diz ao passar, aqui não está ninguém. Vêem como eu consegui passar até agora? Sem panela até. Bom, meus irmãos, há sempre na nossa vida palavras finais. Nós começamos a ouvi-las quando somos também crianças. E quando queremos insistir junto do nosso pai, tentando obter alguma coisa,
E o pai diz, não. E nós insistimos. E o pai diz, não, o pai ou a mãe. Até que, por fim, dada a nossa insistência, vem um não mais perentório. Não! E acabou, era a palavra final. Não conseguia aquilo que queria, mas o pai conseguiu impor a sua vontade e talvez com razoabilidade e com todo o mérito. Eu gosto de conhecer as palavras finais. Já não é muito vulgar agora, aqui no nosso país, em Portugal, em que se criou isto há uns largos anos, o preço único. Porque antigamente era muito vulgar, as pessoas perguntavam qual era o preço e depois, como na linguagem dizemos, começavam a marralhar. Quanto é? É tanto. Não, eu dou tanto. E por aí fora. Isso acabou. Mas ainda existe, há uns anos, na década de 70, eu passeava em Paris, em Champigny, e havia lá um mercado, assim como há no Porto um mercado para compra e venda de coisas velhas, roubadas ou usadas, e nós lá vamos para fazer alguma compra. Também havia em Paris, e esse mercado chama-se, a nossa irmã Maria Cândida lembrar-se-á com certeza, chama-se o Marché aux Puces, quer dizer, o mercado das pulgas, onde nós vamos e vamos saber o que é que há de interesse e nós procuramos obter desconto. Eu também lá andei e havia uma peça que eu queria, era um livro normalmente, e queria comprar. Abeirei-me daqueles vendedores que normalmente eram norte-africanos, tunisinos, marroquinos, enfim, eram esses que estavam ali a proceder às vendas. E eu perguntei-lhe quanto é que custava. O preço que ele disse não me interessava e eu virei as costas. E ele veio ter comigo, e eu vou já dizer em português, mas ele veio ter comigo a perguntar-me de onde é que eu era. Então, num francês, que me perdoem usar, mas só assim é que terá o seu impacto. Tu es quoi? Tu és o quê? Ah, je suis portugais. Ah, tu es portugais. Alors, tu es mon frère à moi. Nous allons faire en affaire tous les deux. 50 pour toi, 50 pour moi. J'aurais craché. Pronto. Quer dizer, eu queria um desconto. E ele dizia-me assim, pronto, vamos lá dividir isso. 50 para ti, 50 para mim. Jurado e cuspido. Jurei e craché. E lá fazíamos o nosso negócio. Oh, meus irmãos, a palavra final era 50% para ti, 50% para mim, para ultimar o negócio. Há um poema de José Régio, o Fado, que ele escreve de uma forma magistral e que diz assim, eu não sei por onde vou, não sei para onde vou, e a palavra final é esta, mas sei que não vou por aí. Estas decisões são importantes, são as palavras finais, em momentos em que nós temos que tomar exatamente as direções que nós pretendemos. Provavelmente, alguns de vocês viram o filme, aqui há uns largos anos, que era do O Mundo a Seus Pés, de Orson Welles, Citizen Kane, um filme fabuloso. E era a vida de alguém que tinha passado por necessidades na sua infância, conseguiu ser um magnate da imprensa escrita, dos jornais. Ele tinha tudo. Foi granjeando fortunas e fortunas, palácios, importava e comprava uma série de quadros que permaneciam junto dele, todos ainda encaixotados, estatuetas. E quando chegou ao fim da vida, quais foram as palavras finais deste homem? Citizen Kane, Orson Welles, diz assim, The Rosebud, o botão de rosa.
E as pessoas intrigavam-se. O que era isto, o botão de rosa? Bom, ninguém conseguiu descobrir qual era o significado desta palavra final de Citizen Kane, botão de rosa. E quando estavam a destruir uma série de peças que consideravam inúteis, lançando para a fogueira, a dada altura, atiraram um trenó. Um trenó que tinha sido utilizado por ele, quando criança, que lhe tinham dado na sua infância e que era o deleite para ele andar sobre o gelo, deitado sobre o trenó. E então, quando estavam as coisas a arder, alguém atento verificou que esse trenó que estava a ser destruído tinha um botão de rosa pintado. The Rosebud, o botão de rosa. Aquele era um objeto que ia ser destruído e era aquele que ele guardava na sua memória como algo que era precioso, o botão de rosa. Os irmãos conhecem alguns poetas portugueses. Desculpem-me se abuso dos poetas, mas Bocage é um dos poetas portugueses muito celebrado, normalmente pelas suas anedotas indecentes, que nem sempre correspondem à verdade. Mas Bocage, Manuel Maria Barbosa de Bocage, também morreu no século XIX. Quais foram as palavras finais de Bocage? Só alguns versos. Já Bocage não sou. À cova escura meu estro vai parar desfeito em vento. Eu ao céu ultrajei. O meu tormento leva-me torne a terra dura. Eu me arrependo. Outro aretino fui. A santidade manchei. Oh, se me creste, gente ímpia, rasgai meus versos e crede na eternidade. Foram estes os versos, as palavras finais que ele não pôde escrever, mas ditou e que ficaram gravadas de Bocage. E indo para pessoas dos nossos dias, muitos conhecem o Coliseu do Porto, conhecem o Coliseu dos Recreios em Lisboa, que está a ser dirigido por uma família já com 4 gerações. O atual responsável do Coliseu dos Recreios em Lisboa é Álvaro Covões. O pai queria que ele vestisse uma bata, pretendia que ele fosse médico. E ele não foi para médico. Entendeu que devia seguir a piugada dos seus antecessores e é administrador do Coliseu dos Recreios em Lisboa. Fizeram-lhe uma entrevista. Do que é que ele teme? E sabem qual foi a resposta? Isto é uma entrevista muito recente, no mês de julho, do Jornal de Notícias. A resposta foi esta: medo só tenho de um obstáculo intransponível. E acrescentou: a morte. A morte assusta-me. Não sei o que estará do outro lado. A morte assusta. E vejam exatamente a antítese, o oposto de alguém. Estou-me a referir agora concretamente a Madalena de Sá e Costa. Madalena de Sá e Costa fez 100 anos o ano passado, em novembro. E uma professora destacada do Conservatório de Música da cidade do Porto. É uma consagrada violoncelista. Também lhe fizeram uma entrevista muito longa, mas eu retive apenas esta parte da pergunta que lhe dirigiram a ela, e era a seguinte: o segredo da sua vida é a sua alegria e o prazer de viver? E a resposta dela, inequívoca, foi esta: sim, penso que sim. Vivi tanto, ouvi e vivi momentos extraordinariamente belos, ao ponto de poder afirmar ser quase impossível haver algo ainda mais belo para viver. Até poderia perguntar: por que é que eu quero viver mais? E acrescenta: na verdade não sei. Sei
que é bom viver. Gosto de me surpreender, de me maravilhar, de ter sempre projetos novos, de estar com os jovens. No fundo, gosto de viver. Portanto, tinha medo, o Álvaro Covões, Madalena Sai Costa, que ainda é viva, gosta de viver e quer estar viva. Acha que é uma benção. E se prosseguíssemos nesta divagação por pessoas que têm sobre a morte ideias, poderíamos bater à porta de Virgílio Ferreira, um escritor natural de Melo, Gouveia. Este escritor, que deixou obra colossal, basta ler os seus diários, as chamadas contas correntes, e 9, escreveu um livro Para Sempre, Aparição, Até ao Fim, Cântico Final, e agora foram publicadas cartas que ele dirigiu aos seus amigos, que reuniram e já estão a ser publicadas. E uma das cartas que ele escreveu a Alberto Costa e Silva, também homem das letras, ele diz isto: estou a chegar a um ponto que só o existir me fatiga. E depois termina: conta-me de ti. A mulher chamava-se Vera. Conta-me de ti, da Verinha e dos teus, e manda-me versos, se os tiveres, porque me faz bem à alma um pouco de poesia. Obrigado, irmão Américo, porque o meu irmão, ainda há pouco tempo, em 26 de junho, apresentou aqui um poema que era Quando a Trombeta Toca. E a trombeta vai tocar para todos. Quando a trombeta toca. Pois eu apreciei e aprecio, gosto de o ouvir. Gioia Júnior, brasileiro, escreveu e deixou-nos os seus versos num livro, as suas melhores poesias. E tem ali uma oração que é esta: fica, Senhor, comigo. E depois continua: fica, Senhor, comigo. A mocidade passa. Fica, Senhor, comigo. Os meus olhos estão sem luz. Querem ver-te também na estrada de Imaús da minha vida, pois só tu és o meu abrigo, o meu melhor e verdadeiro amigo. Por isso é que eu te peço, ó meu Jesus, eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo. E acho que é uma oração importante esta. Fica, Senhor, comigo. Visitei uma vez uma criança em Kremlin-Bicêtre, nos arredores de Paris. Estava lá uma criança com os seus 6 anos, já condenado por um cancro que o estava a afetar. Fui eu que o levei para Paris no avião, com a sonda ainda para ir para o hospital de cancerosos nos arredores de Paris. Levei-o. E depois fui visitá-lo. Ele não falava o francês. Fui visitá-lo. E um dia ele diz-me assim: olha, sabe, quando eu for grande, quero ser padre. Queres ser padre? Quero. Porquê? Porque eu estou aqui e o único que entra a qualquer hora é o padre e que me vem visitar. É muito triste, foram as palavras dele, é muito triste estar só. Ele morreu, passado uns 3 anos. Alfeu, chamava-se ele, Alfeu Midões. E eu honro a sua memória porque era uma criança dócil e de quem havia muito a esperar, mas partiu. Há 20 anos, em 1996, deambulava eu sozinho pelas ruas de Paris, que me eram muito familiares, e decidi a comprar um bilhete para um concerto de piano, só piano, e só um músico. E qual era a melodia? Eram as 7 palavras da cruz, de Joseph Haydn. Estão aqui austríacos que conhecem exatamente este nome.
da música, no século XIX. As 7 palavras da cruz. Ouvi e foi uma hora ou mais de algo que marcou profundamente a minha vida. Vivia um tempo de luto e vivia um tempo de luta. E foram as 7 palavras da cruz que contribuíram com a música de Haydn para sair confortado. Nós temos as 7 palavras da cruz que foram proferidas, as palavras finais de Jesus. Depois de ressuscitar, ele disse outras. Mas estas foram as palavras finais proferidas na crucificação. A crucificação, um método cruel e espetacular de uma execução que foi registada pela primeira vez pelos cartagineses. Mais tarde, os romanos adotaram essa prática e aplicaram-no como pena de morte. E assim foi aplicada esta pena a Jesus, como cantamos há pouco. A morte por crucificação resultava normalmente num lento processo de exaustão. No passado domingo, ou há 15 dias, foi ministrada aqui a ceia do Senhor. Lembro-me, porque eu recebo o diaporama através da boa vontade do jovem Pedro Santos. E então lembro-me que o pastor, ao ministrar a ceia, pedia: lembremos o sacrifício de Jesus na cruz, consubstanciado no pão e no vinho. E agora, nas palavras que ele proferiu. A primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra de entre as 7 que foram proferidas na cruz, não havendo a certeza quanto à ordem das outras que vamos abordar. Qual foi o ensino e a prática de Jesus em relação ao perdão? Qual foi? Lembram-se da oração modelo que ele nos legou, dizendo: Pai nosso, perdoa-nos. Mas é um pedido com uma obrigação. Sabem qual é a obrigação subjacente a este pedido? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Se assim não fizermos, meus irmãos, sabem qual é o resultado? É Jesus que o diz em Mateus 6,15. Se não perdoardes aos homens as suas faltas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Como é que é possível que haja muitos de nós que afirmam: eu nem na hora da morte lhe perdoo? Meus irmãos, é um erro crasso. Temos que perdoar, para sermos perdoados, temos que perdoar aos outros. Não esqueçamos isso. A segunda palavra está em Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? É um grito de isolamento, sentindo que o mal estava a cercar. Qual foi o ensino de Jesus também na oração modelo que nos legou? Se lembram: Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E Deus clamava: Deus meu, por que me desamparaste? E a terceira palavra, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma resposta ao pedido daquele que é chamado o bom ladrão, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde-lhe: em verdade te digo que hoje
estarás comigo no paraíso. Uma entrada imediata. Jesus talvez quisesse demonstrar o poder do arrependimento e as realidades da alma na vida eterna. Nas conversas com os seus discípulos, Jesus afirma em João 14:1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Provavelmente este homem crucificado ao lado de Jesus teria ouvido aquilo que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Daí este pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A quarta palavra: mulher, eis o teu filho. E depois, voltando-se para o discípulo amado: eis a tua mãe. Foram estas: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Jesus preocupou-se com a sua mãe, demonstrando um sentimento altruísta, esquecendo-se dos seus próprios sofrimentos e preocupando-se com o sofrimento dos outros, particularmente com aquilo que a sua mãe estaria a sofrer. É uma incumbência dada por Jesus aos discípulos, ao discípulo amado, para que cuide também de Maria, sua mãe. Está a ser discutida na Assembleia da República uma proposta para que aqueles que deixam os seus familiares esquecidos nos hospitais sofram uma penalização. E quantos pais ou mães ali estão esquecidos e os filhos depositaram-nos como têm tempo para morrer. Mas o exemplo de Jesus é este, na cruz: eis o teu filho, eis a tua mãe. Não nos esqueçamos, irmãos, da responsabilidade que cai sobre nós para com os nossos familiares, aqueles que mais direto vivem connosco, aqueles que nos deram o ser e que precisam efetivamente da nossa boa vontade. A quinta palavra: tenho sede. Um grito de um sofrimento físico, um grito comovente da parte de quem garantira tempos antes: quem crê em mim jamais terá sede. Jesus satisfazia a sede. E naquele momento, Jesus precisava efetivamente de saciar esta necessidade. Tenho sede. A sexta palavra: está consumado. Mateus acrescenta: rendeu o Espírito, está consumado. Uma expressão de vitória, considerando que a sua obra estava a terminar. Está consumado. Finalmente, a última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus era um homem conhecedor da palavra de Deus. E é frequente ouvirmos Jesus a falar, quando estava a ser tentado: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Jesus ter-se-á lembrado de que no Salmo 31 também estava escrito: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste ao Senhor, Deus da verdade. E Jesus tem as palavras pelo seu conhecimento e pela experiência. É uma declaração de fé e de confiança e de certeza na misericórdia de Deus e na segurança sobre a imortalidade no que diz respeito à nossa alma. Não nos esqueçamos de que foi como homem
que Jesus morreu e entregava nas mãos de Deus a sua alma, como é dever de todo o ser humano. Lembrem-se, um exemplo deixado também por outro homem, Estevão. Estava a ser apedrejado e as palavras de Estevão foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois um pedido: não lhes imputes este pecado. Dito isto, adormeceu. Jesus também teve exemplo. Uma afirmação de grande quietude e segurança, que eu próprio gostaria de dizer quando Deus me chamar: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não há tempo, ficará por uma outra ocasião. Gostava de vos falar da vida de um pastor que morreu em 1996, em setembro. Pastor Christian Elmlinger, da Alsácia. Apresentou o seu sermão no dia em setembro. E 4 dias depois estava a trabalhar de uma forma entusiasmada na Igreja Batista de Bordeaux. Teve uma queda e morreu. 43 anos. Empenhado na vida do Mestre. 4 filhos. E é comovente ler a carta e o testemunho, a última mensagem que ele apresentou. E o testemunho da mulher, Natcha, a pedir que lembrem sempre o seu marido e os seus filhos. Eram praticamente um jovem. Ele deixou-nos um livro que era O Tempo Diante de Nós. O tempo à nossa frente. Qual é exatamente o uso que vamos fazer do tempo que o Senhor nos dá? Espero que Deus nos ajude com as palavras que foram proferidas, as palavras finais de Jesus, que nos ajudem a caminhar com firmeza rumo à eternidade.